advogado bolsonarista tenta defender a tal sanção ao ministro Alexandre de Moraes e ganha um apavoro de lavar a alma do advogado Cacai. Espia. Eu queria saber qual é a medida da fala e da prática, o quanto esse discurso, né, essa troca ali de informações entre o deputado republicano e o secretário de governo americano realmente pode ser traduzido em realidade, punição para o ministro Alexandre de Moraes por suposta violação dos direitos humanos. Eu vou começar com você, Marcília. Isso é real ou jogo de cena? Olha, eu acho que sim, porque não é a primeira vez que se diz isso. Não parece uma bravata dos congressistas norte-americanos. Me parece que há um empenho deles, de vários deles, e até mesmo do governo Trump, que vem há algum tempo já falando disso, reiteradamente, de forma recorrente, e eles têm os instrumentos necessários para isso. A lei Magnitsky, ela é possivelmente uma lei a ser aplicada nesse caso, justamente para sancionar pessoas, estrangeiros que cometem violações a direitos humanos, dentre os quais estão a liberdade de expressão, e nós temos uma Suprema Corte aqui no Brasil, capitaneada pelo ministro Moraes, que vem cometendo esses abusos e excessos há 6 anos, desde o início do inquérito das fake news em 2019. Falta de acesso dos advogados aos autos, mesmo com súmula vinculante da STF nesse sentido, impedimento de recorrer-se ao pleno, ou mesmo das decisões monocráticas. Nós temos uma série de abusos a serem cometidos aqui e que, claro, se encaixam na possibilidade dessa lei Magnitsky. Cacá, eu vou insistir nesse ponto da factualidade com você para saber se é só de falar ou dá para fazer. Dá para os Estados Unidos punirem o ministro brasileiro Alexandre de Moraes? É uma questão teratológica, né? Você, a pretexto de falar que está protegendo a liberdade de imprensa, um país independente, como o Brasil, ter uma interferência de um país autoritário, com cunho fascista, que é o governo do Trump, para poder exatamente impedir a liberdade de expressão do ministro da Suprema Corte. Mais do que isso, de um julgamento feito de forma soberana, pública, da Suprema Corte. O André fala agora aqui, inclusive, de dificuldade de advogado ter acesso aos autos, com toda a vênia. O que tem nos Estados Unidos com isso? É a forma própria de você levar isso dentro do próprio tribunal. O que nós estamos vendo, e é assustador, é a prepotência desse Estado americano representado pelo Trump. Eu pergunto, na China, nós sabemos que não tem liberdade de expressão. A China tem um controle muito grande sobre o que o cidadão faz. Por que ele não faz isso com a China? Não faz porque não consegue sequer fazer sobre tarifa. A China deu um chega para lá nele, ele tem que botar o rabo dentro das pernas e voltar atrás. Essa prepotência pode levar a uma crise institucional. A única coisa que eu acho que deve acontecer, e tem que acontecer, eu falei sobre isso há 2 dias, e ontem o Lindenberg faria tomar uma providência, é apurar a responsabilidade do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos pedir essa intervenção. Isso é crime. É pedir que ele confessou o crime. Ele disse que pediu para que interferisse na Suprema Corte. Ele é um deputado federal. Aí está o crime. Aí sim é algo gravíssimo. Nunca imaginei chegar ao ponto de ter que chamar o Supremo Tribunal Federal as falas por um poder de outro país. Isso é algo extremamente grave, por um ato de prepotência do governo americano, fazendo a interpretação de um julgamento brasileiro. Olha só, o próprio Estados Unidos deveria usar essa lei contra o presidente americano, que está mandando pessoas que são presas imigrantes para Guantánamo sem ter sequer processo feito. Isso sim é um abuso absoluto. Agora, eu não vejo muito como isso ser aplicado. O deputado Eduardo Bolsonaro se jactou de ter sido ele que conseguiu, através das autoridades americanas, fazer com que acontecesse, ou está prestes a acontecer, esse ato. Confessou um crime, vários crimes, inclusive coação no custo do processo, atentado à liberdade de imprensa. Eu acho que o que nós temos que ver é que os Estados Unidos pode fazer, pode, porque é um país prepotente. Não fará nunca contra países que tenham condições de retalhar. Talvez o Brasil, não sei se terá essa condição. Agora, nós temos que ter uma outra visão. Há sim uma ofensa à soberania nacional, há uma interferência no Supremo Tribunal Federal. Ao você fazer uma sanção a um ministro que julga um caso importantíssimo, dentro de 3, 4 meses, o ex-presidente da República, Bolsonaro, generais, estarão presos, porque o julgamento deve acabar até setembro. E o filho está lá, e eu até admiro o amor pelo pai, tentando desesperadamente, pensar que o pai vai ser preso, pedindo a interferência no Brasil. A interferência não é só no ministro Alexandre, não. É claro que se acontecer isso, poderá acontecer com outros países de menor expressão. Repito, porque você acha que tem alguma chance, Vazia, você com a sua experiência, dos Estados Unidos punir a falta de respeito à liberdade de expressão na China? Claro que não. Não vai fazer isso. Vai buscar países onde eles têm condições de fazer e onde tem aqui os capachos, como o Eduardo Bolsonaro, que vai lá pedir apoio ao governo americano cometendo crimes. Essa postura sim é muito grave. Agora, se houver uma interferência num processo em andamento por causa de um voto espontâneo fundamentado dentro da Constituição brasileira, isso será algo extremamente grave contra a soberania, contra o Supremo Tribunal Federal. Você vai interferir
talvez fazendo recrudescer, fazendo que o ministro Alexandre seja ainda mais duro. O Supremo Tribunal esteve sob ataque. Nós tivemos uma tentativa de golpe. O Supremo foi depredado. A clareza hoje das pessoas lúcidas de que iam matar o ministro Alexandre. O Supremo Tribunal está unido a favor de cumprir a Constituição. Não tem nenhuma hipótese de ter um freio no julgamento do 8 de janeiro. Pelo contrário, eu disse isso lá no dia 18 de fevereiro, quando foi apresentada a denúncia. Em setembro dá para julgar esse caso. Eu acho que isso só une os democratas. Essa ação dos Estados Unidos une os democratas brasileiros, une o Poder Judiciário, une o Supremo Tribunal Federal, ainda mais que nós que resistimos a uma tentativa de golpe, a base de toda essa tentativa de golpe foi desmoralizar o Poder Judiciário. Você tinha um governo fascista, Bolsonaro, você tinha um Congresso Nacional cooptado e precisava desmoralizar. Foi o Poder Judiciário que dessa vez botou o pé na porta e manteve a Constituição. Se tiver qualquer interferência e consequência, o que vai acontecer é que vamos julgar mais rápido, vamos condenar esses fascistas e vamos encontrar uma tranquilidade para cumprir a Constituição e o Estado Democrático de Direito.